E aí, pessoal? Então, aqui quem fala é o Bruno. Estamos aí no meu estúdio improvisado, né? Profissional, com essa câmera maravilhosa. Espero que eu consiga mudar esses recursos mais pra frente. Falei com meu primo, ele trata imagens, faz tratamento de vídeo, essas coisas, eu não entendo muito bem, mas ele falou que vai me ajudar e ele é profissional nisso aí, então vai ser muito bom, que eu vou poder gravar vídeos num formato mais adequado para vocês, tá? Vou pegando experiência também, porque para mim é muito difícil falar com uma câmera, né? Então isso aí eu acho que com o tempo a gente vai soltando. Eu não sou muito de editar vídeos, né? Então às vezes eu falo alguma coisa errada e fica, mas eu acho que o importante aqui no primeiro momento é estar passando a mensagem para vocês. Vamos falar do quê? Sobre o anticristo, né? Quem é o anticristo? É o Emmanuel Macron? É o Trump? É o Erdogan? É o Kim Jong-un? O último agora é o Jared Kushner, que é o sobrinho do Trump. Então, assim, tá muito difícil. Eu fico tranquilo, pelo menos pelo fato das pessoas estarem falando sobre o assunto, né? Mas ainda faltam algumas questões que as pessoas não estão analisando em virtude de não lerem as escrituras, né? Vem alguns vídeos na internet, tem um irmão aí que... Eu não duvido da boa intenção dos irmãos de trazer informação, mas, pessoal, é 100% certeza que é o Macron. Olha o nome dele, Emmanuel Macron. Emmanuel significa Deus conosco, Macron grande, então é o anticristo. Agora é o Jared Kushner, né? Não, o Jared Kushner está fazendo um acordo de paz lá na Palestina. O Trump falou que se não for ele que vai fazer o acordo de paz, ninguém vai fazer. Então agora é o Jared Kushner. Amanhã não sabe quem era, daqui a pouco vamos falar que é o Bolsonaro. Então, vamos botar o pé no chão. Por que eu falo isso? Porque as escrituras, elas são claras quanto, não a identidade por si só do anticristo, mas sim sobre a campanha que ele vai fazer e a ascensão dele. Então, pessoal, vamos botar o pé no chão, não vamos ser alarmistas. Olha, eu vou falar para vocês, essas questões aí de anticristo, de escatologia, é o que eu mais gosto de estudar nas escrituras. Eu tenho acompanhado vários vídeos, eu tenho acompanhado muitas coisas, lido bastante escrituras nesse respeito, para saber que existe uma confusão muito grande, que a gente precisa ter a humildade de falar que nós não sabemos, e de que nós carecemos de alguns cenários políticos, né, cenários mundiais, que contribuem e lancem mais revelação sobre a pessoa do anticristo. Então, vamos com calma e vamos para as escrituras ver um pouco mais sobre as características e sobre os feitos do anticristo, para que a gente não fique, né, alarmado, nem alarme os outros irmãos desnecessariamente. Tudo bom? Vamos lá? Então, pessoal, eu vou tentar jogar o texto aí na tela para ficar bonitinho, mas esse vídeo vai ficar mais no formato como se a gente estivesse fazendo uma live mesmo, né? Eu tô com as escrituras aqui, tenho várias bíblias, tá? Tô usando aqui a Bíblia de Jerusalém, ela é católica. Eu não sou católico, eu sou cristão, não tem esse negócio de denominação, não. Eu analiso várias bíblias, né? Eu não me apego a esses negócios, mas é tradição. Eu sei que tem muita coisa que a gente tem que ter cuidado, sim, mas eu acho que para as informações que são bastante explícitas, como a gente vai ler alguns textos aqui, a tradução pouco destoa. Ela não tem um impacto muito grande. A gente não vai entrar muito no mérito. A gente não está falando, por exemplo, de questões de palavras que têm vários sentidos, por exemplo, amor, inferno, essas coisas que mais para frente a gente pode falar um pouquinho disso aí, tá bom? Então, assim, nós vamos ler, primeiro, antes de entrar no mérito sobre a identidade, sobre a ascensão do anticristo, sobre o que ele vai fazer, nós vamos ver o seguinte: por mais que nós não saibamos, ou por mais que nós erremos na identificação do anticristo, vamos ter certeza de que ele vai se revelar. As escrituras dizem que ele mesmo vai se revelar. Então, a despeito da identidade dele, porque as pessoas parecem que estão fazendo uma aposta, né? Falam, o anticristo é esse. Aí o cara vira o anticristo mesmo, se revela como anticristo. Falei que ele é o anticristo? Como se isso fosse fazer a pessoa ter um galardão maior, como se ela fosse questão de salvação ou não, como se Jesus fosse chegar e falar assim, você acertou, hein? Pô, cara, tu acertou. Tu realmente... Entendeu? Isso não tem nada a ver. Vai chegar determinado momento em que a identidade dele vai ficar patente aos olhos de todos. E eu acho que as pessoas, elas de certa forma, estão subestimando tanto o anticristo,
Porque elas não entendem que nas escrituras estão dizendo que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Então, eu acho que esse cara que vai vir, ou pelo menos que ele vai se revelar, da forma como ele vai se revelar, vai ser de uma forma tão sobrenatural, ele vai fazer tantas coisas, que até mesmo as pessoas vão achar que ele é Cristo. Até mesmo muitos que se dizem crentes. Então, assim, vamos... Entendeu? Eu acho que vocês estão menosprezando aí a figura do anticristo, do dito cujo aí, que é um dos que vai inaugurar o inferno, né? Conforme está escrito lá em Apocalipse, falso profeta e o anticristo. Então tá, vamos lá. Eu estou lendo aqui agora a segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, é famoso, fala sobre um pouco da questão aí do anticristo, tá? E eu vou ler aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala sobre a vinda do Senhor. É um texto que é muito conhecido aí, então eu vou ler aí para vocês. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia, e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou recebe culto, chegando-se a assentar pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Não vos lembrais de que vos dizia isso quando estava convosco? Diz o apóstolo Paulo. Agora também sabeis que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo, pois o mistério da impiedade já age, só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, como toda sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos, e por todas as seduções da injustiça para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade a fim de serem salvos. É por isso que Deus lhe manda o poder da sedução para acreditarem na mentira e serem condenados todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram na mentira. Ah, mas aí tá falando da apostasia. A apostasia é o arrebatamento. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Não sou pré-tribulacionista. Na verdade, eu acho que não existem pessoas que são pré-tribulacionistas, porque para mim é bastante claro nas escrituras que não existe arrebatamento antes da grande tribulação. Não gostou? Você discorda de mim? Tudo bem. Tenha paciência, depois a gente trata desses assuntos. Estamos falando aqui exclusivamente sobre a questão do anticristo. O texto é claro em dizer que ele vai tentar usurpar o lugar de Deus, assentando-se no templo de Deus. Tá bom? Há quem discorde disso, mas é claro, tanto nesse texto como em outros textos, de que esse homem vai chegar no templo de Deus e vai se assentar lá querendo parecer ser Deus. E onde é o templo de Deus? Em Jerusalém. Onde hoje tem aquela mesquita lá em cima. O Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa. E o templo está destruído. Então, isso nos leva a crer que o templo vai ser reconstruído. Existem outros textos que dizem isso também. Apocalipse também mostra que o templo vai ser reconstruído e esse homem vai profanar o templo. É um homem que vai vir com portentos e milagres maravilhosos, né? Ele vai fazer aqui fala, né? A vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda sorte de portentos, milagres, prodígios mentirosos. Ou seja, ele vai fazer várias coisas que as pessoas vão taxar como milagre. Hoje em dia, as pessoas já acham que milagre, né? A definição padrão de milagre hoje que a gente vê é algo sem explicação científica. É uma coisa maravilhosa, né? Parece que quando a ciência explica o suposto milagre, o milagre deixa de ser milagre. As pessoas acham que, né, a ciência... Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que parece que a ciência não vai dar conta de explicar tamanha sei lá, essas coisas que ele vai fazer, esses prodígios aí. Eu acredito que muitas das coisas que ele vai fazer, ele vai imitar alguns milagres do Senhor Jesus Cristo, né? A pessoa fala, não, mas ele vai ser onisciente, vai ser tudo por causa da tecnologia.
Tecnologia por si só já se explica, né? Eu não acredito que vai ser nessa base não, tá? Então, esse começo é para falar, existem pontos decisivos que nos ajudam a identificar a figura do anticristo. Um desses pontos é esse. Ele vai se assentar no templo de Deus. Então, para isso, tem que estar reconstruído o templo. Então, vamos com calma, tá bom? Próximo texto, vou fazer um corte agora, vamos voltar. O próximo texto vai ser Mateus 24. Mateus 24 vai lançar luz sobre isso aqui que a gente está lendo. Beleza? Vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Mateus 24. Aqui já está falando, né? Mateus 24, discurso escatológico. Bom, para quem não sabe, escatologia é o estudo do fim. Seria sobre as coisas referentes ao fim dos tempos, né? Eu não vou entrar muito, mas é junção de duas palavras, escatom, entendeu? Eu quero passar informação, depois a gente trata isso de uma forma mais esmiuçada. O que é importante é que esse texto que eu vou ler aqui foi o próprio Senhor Jesus Cristo que falou, e ele fala em ordem cronológica de eventos, fala sobre o que vai acontecer e como é que vai ser o desfecho final. Esse texto aqui, ele mata qualquer doutrina sobre pré-tribulacionismo, mas o pessoal, eles gostam de torcer, fazer um malabarismo só para poder validar a fé. Talvez é porque a pessoa esteja inserida em determinada doutrina que fala do arrebatamento antes da grande tribulação. Então, é claro que é mais fácil o Bruno aqui estar errado do que todo o corpo de pastores da igreja dele, todos os irmãos que falam a mesma coisa, né? Só que eu estou lendo as escrituras, então eu estou lendo aqui, então a gente vai raciocinar e ver, tá? Também está registrado em Marcos e Lucas aqui, com algumas nuances diferentes que é importante ler, mas eu vou me ater esse texto aqui, Mateus 24, tá? Pequeno parêntese, eu sei que o texto de 2 Tessalonicenses 2, ele é muito mais profundo do que foi abordado agora. Ele vai falar sobre a apostasia, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, sobre alguém que retém a aparição do anticristo, mas como a gente está falando sobre o aparecimento do anticristo, nós não vamos entrar a fundo ainda nesses textos. Beleza? Vamos ler Mateus 24 aí com bastante atenção. Vou fazer algumas pausas, quando eu for fazer algumas pausas aqui eu vou indicar, mas é importante que você esteja lendo aí também, tá bom? Vamos lá, Mateus 24. Jesus saiu do templo, e já apareceu o templo, né? O pessoal fala, o templo somos nós, né? Não vai ter reconstrução do templo, porque o templo agora somos nós. Vamos deixar a Bíblia se explicar, tá? Vamos deixar, eu sei que tem tudo isso aí, mas vamos deixar a Bíblia se explicar. Retomando, Jesus saiu do templo e, como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele respondeu-lhes: vede tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Pausa. Isso de fato aconteceu, tá? Os romanos chegaram lá e devastaram. Em 70 depois de Cristo aí, eles chegaram e destruíram o templo. Então, parece crível o que está sendo dito aqui, né? Claro, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse. Então vamos ler o texto, que ele é um pouco longo. Ele fala que, em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedras, tudo será destruído. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular: dize-nos quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda e do fim dessa época? Então pausa aqui. Jesus saiu do templo, foi em direção ao Monte das Oliveiras, que ficava uma distância perto do templo. Jesus ia muito lá orar, e no caminho os discípulos falaram: mas como assim? O templo vai ser destruído? A casa de Deus vai ser destruído? Vamos perguntar para o mestre sobre o que é isso aí. Eles perguntaram então para o mestre o que? Dize-nos, quando vai ser isso? Quando vai ser isso o quê? Isso que o senhor acabou de falar, você falou que vai ser totalmente destruído, né? Quando vai ser isso? Tá bom. E qual é o sinal da tua vinda e do fim dessa época? Quando eles falam o sinal da tua vinda, o pessoal fala: ó, o sinal da... os discípulos querem saber quando é que Jesus ia voltar. Não. Quando ele está falando sinal da tua vinda, é quando o Senhor vai se manifestar publicamente como o Messias. Por quê? Porque eles nem estavam entendendo que Jesus tinha que morrer ainda.
Quando morreram, ficavam tristes porque não lembravam que ele tinha que ressuscitar. Então, como é que eles estavam falando a segunda vinda? Não cabe. Então, ele está falando sobre a questão do próprio Jesus se manifestar como rei de Israel. E o fim dessa época, ou seja, o fim dos tempos, quando vai acabar isso, a gente está aqui sobre o jugo do Império Romano, quando é que o Senhor vai se manifestar? Quando é que esse templo aí vai ser destruído, como o Senhor falou? E quando a gente vai sair debaixo desse jugo aí? Quando é que vai acabar essas coisas aí? Bom, aí, graças a Deus, temos uma resposta do Senhor Jesus. Ele diz, Jesus respondeu, atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não tem o que falar, isso aí você já sabe, né? Haveis de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mais uma pausa. O pessoal fala, cara, tá tendo guerras, tá tendo terremotos, tá tendo fome, tá tendo tudo. É o fim dos tempos. O que Jesus falou? Calma, o que Jesus falou? É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Isso não é sinal do fim dos tempos. Isso é sinal de que as coisas estão sendo cumpridas, mas ainda não é o fim. Beleza? Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso acontecerá como princípio das dores. Isso não é o fim, isso é só o princípio. Nesse tempo, quando vocês verem esses sinais, vos entregarão a tribulações e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Então muitos sucumbirão, haverá traições e guerras intestinas. Nossa, que a tradução intestina apela, né? E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações, e então verá o fim. Então, essa parte é muito rica. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui não, mas vamos pegar alguma coisa aqui. Ele fala que vai ser que muitas pessoas viriam no nome dele, falando que é o Cristo. Então, vejam só, né? É importante a gente tentar se transportar para a época e para o contexto em questão onde essas palavras foram proferidas. O Senhor Jesus Cristo está falando que muitas pessoas iriam se passar por ele, falariam, eu sou Cristo. Mas espera aí, gente. O próprio Senhor Jesus Cristo só tinha 12 seguidores praticamente. Um deles traiu, né? É como se eu, que não sou ninguém, falar, então, que lá no futuro, lá, muitas pessoas vão vir aí falando que é o Bruno. E vão enganar vocês aí, vão se passar por mim, né? Que vocês iam pensar o quê? Vocês iam pensar, quem você acha que você é? Ninguém te conhece, cara. Então imagina, a revelação que o Senhor Jesus Cristo falou, muitas pessoas vão querer se passar por mim aqui, vão enganar muitos, né? Vão surgir falsos profetas, enganarão a muitos. Fala que o evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, certo? Olha o cenário que a gente vive hoje. Você tem um monte de profetado aí, você entra no YouTube, digita aí profeta, digita fim do mundo, digita profecia mais. Olha o tanto de coisa. O evangelho hoje, eu falo assim, eu tenho 31 anos, eu sou um garoto ainda. Mas eu peguei aí a internet, não tinha nem internet aqui no Brasil direito, não tinha, era discado, depois... Cara, não tinha, hoje, na época que eu nasci, esse cenário ainda não podia ser cumprido plenamente. Hoje com a internet, você pode saber na palma da tua mão, aí você pega o seu celular, você pode saber o que está acontecendo lá no Japão, se você quiser. Então, hoje o cenário está totalmente propenso para que essas palavras se realizem, mas nós temos que ter cautela para não anteciparmos aquilo que está escrito aqui. E ele fala aqui que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não vamos entrar aqui na questão de salvação, pode perder a salvação ou não, mas vamos ter atenção para essas palavras que o Senhor Jesus falou. Perseverança, mas é porque se a pessoa perseverar até o fim é porque ela sempre foi salva. Beleza, pode ser, mas é uma marca, é uma característica, perseverança. Então a gente tem que olhar para a gente, nós estamos perseverando,
Porque é uma marca. Se você foi salvo antes da fundação do mundo, ou se você está trabalhando sua salvação juntamente com Cristo ou sem Cristo, isso aí não é um mérito que eu vou entrar, mas é um sinal, perseverança. Aí ele diz assim: quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, aí o escritor bota uma nota que o leitor entenda. Aí retoma: então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Aqueles que estiverem no terraço, não desçam para apanhar as coisas da sua casa. E aqueles que estiverem no campo, não voltem atrás para apanhar a sua veste. Aí daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Vamos parar aqui. Aqui é uma coisa fantástica, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele cita o profeta Daniel, validando o que está escrito no profeta Daniel. Ele fala: ó, quando vocês virem a abominação da desolação, aí os discípulos: abominação da desolação, o que é isso? Aí ele fala, conforme está escrito lá em Daniel, vai lá ler em Daniel, leia. Tem gente que se esse texto aqui não sabe o que está escrito em Daniel, mas ele cita, ele fala: a importância de saber o que está escrito em Daniel, precisa entender o que eu estou falando. A abominação da desolação está instalada no lugar santo, ou seja, tem um lugar santo que essa abominação vai ser instalada. Quem lê entenda, né? Ainda bota o leitor. Ele fala que esse é um sinal para o que estiverem na Judéia, na região da Judéia, que é onde é Jerusalém, porque Judéia é o nome... Foi aquela terra lá, elas foram separadas como se fossem distritos romanos. Então, a parte do sul, que era o reino de Judá, foi rebatizado para Judéia. A parte de cima era a Samaria, como já era antes, do meio, né? E em cima a Galileia, né? Então, vocês têm os judeus, os samaritanos e os galileus, lá da onde Jesus começou o ministério ali. Inclusive, os discípulos são galileus, né? Inclusive era algo que era tipo visto como preconceito, né? Porque os judeus eram mais elevados, os galileus eram iletrados, pescadores que não sabiam nem escrever direito, né? Segundo eles, né? Como Deus usa os humildes, começou por lá na Galileia. Pois bem, ele fala que aqueles que estiverem na região da Judéia, onde está Jerusalém, quando virem essa abominação, desolação, fujam e orem para que não seja um dia de sábado. Orem para que não seja no inverno, porque aquele dia vai ser uma tribulação tão grande que se não fosse abreviado esses dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, esses dias vão ser abreviados. Eles não vão ser cortados. Esses dias de perseguição, eles não vão ser... Não vai bater palma e... não, vou tirar todo mundo daqui. Vou arrebatar todo mundo. Não. Ele fala, vai ser abreviado. Vamos seguir. Ele fala assim, ó: então, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui ou ali, não creiais, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que vos preveni. Então, assim, vão vir falsos cristos, vão vir falsos profetas que farão milagres, farão coisas que não têm explicação e que poderiam enganar até os escolhidos. Então, milagre, profecia que se cumpre. Pelo que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, parece que não vai ser um sinal de que é Ele. Porque Ele fala, aqui ó, se portanto vos disserem, Ele no deserto, o Senhor, né, Cristo, não vais até lá. Ei-lo em locais retirados, não creiais, pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Ele está falando aqui, é como se fosse um raio. Ele cai, todo mundo vê. Você pode estar onde for, você vê. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Então, não se alarme. Vai ser algo que você vai saber. Aí, beleza. Aí, agora a gente vai seguir aqui uma parte que é difícil para muita gente. Nós vimos até agora, aqui em Mateus 24, que tudo está sendo em ordem cronológica. Primeiro vai ter guerra, relato de guerra, depois vai acontecer isso, vai ter falsos profetas, vai se instalar a abominação da desolação no monte, olha lá para Daniel para você ver, e aí ele
Continua. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas do céu cairão e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos que, ao som da grande trombeta, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma extremidade até a outra do céu. Aqui está falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento. E ele fala que isso vai ser logo após a tribulação daqueles dias. E ele fala exatamente o que está escrito em Apocalipse, que o sol vai escurecer, a lua não vai dar luz, as estrelas do céu vão cair, que nem o profeta Joel fala. Então é o mesmo evento, é um link que você pode fazer com as outras partes da Escritura que validam o que está escrito aqui. Está falando que isso vai ser depois da grande tribulação. Como o assunto não é a vinda de Cristo, voltemos à questão do anticristo. Por que eu citei esse texto aqui? Porque aqui é uma riqueza que só. E ele cita o profeta Daniel, que é o profeta que nós precisamos ler para que nós entendamos mais ou menos como é que vai ser a vinda desse anticristo, o que ele vai fazer e tudo mais. Né? Por que não pode ser, por exemplo, o Barack Obama agora? Porque o anticristo vai fazer várias coisas antes para cumprir o que está nas Escrituras. Por exemplo, por que o Senhor Jesus Cristo não pode voltar agora? Porque a pessoa fala, a vinda do Senhor Jesus Cristo é iminente, ele vai vir como ladrão. Pergunta. Vamos voltar aqui. Ele fala aqui, ó. Mateus 24, 29. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão no céu, os poderes do céu serão abalados. Então, significa depois disso, né? Ou seja, tem um link, então, depois que acontecer essas coisas, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que aí fala que ele vai voltar e vai arrebatar, né? Vai mandar os anjos para trazer. Pergunta. O Senhor Jesus Cristo está falando isso aqui, certo? O sinal do Filho do Homem que vai aparecer no céu e a vinda dele pode acontecer antes da grande tribulação? Antes do sol escurecer? Antes da lua não dar o seu brilho? Não. Por quê? Porque ele está falando aqui a ordem que vai acontecer. Entendeu? Então, se ele viesse antes, ele não estaria cumprindo o que está escrito aqui. Da mesma forma, o anticristo. O anticristo ele tem que cumprir uma série de coisas para poder se validar como anticristo. Mas se essas coisas forem ocultas aos nossos olhos e a gente não vê essas coisas acontecendo, pode ser que ele esteja cumprindo isso e a gente não tenha... Existe um fator decisivo, que ele vai profanar o templo. Então vamos ter calma. Por que não pode ser lá o Obama? Por que não pode ser o Macron? Pode ser, mas antes ele vai ter que fazer uma série de coisas que vai qualificar ele como anticristo. Senão ele não pode simplesmente se assentar no trono sem ter que cumprir tudo lá. Claro que se ele o Obama chegar lá e se assentar no trono, ou o Jared Kushner, falar, beleza, isso aí é o anticristo, tranquilo. Entendeu? Só que a gente não pode falar com 100% de certeza, como eu estou vendo vários irmãos aí falando, é o Jared Kushner, o cara tá fazendo paz. Calma, quantas pessoas tentaram fazer paz naquela terra lá, ninguém conseguiu não. O pessoal vai falar paz e segurança e tudo mais, então espera, vamos ter calma, tá? Agora a gente vai para Daniel ver o progresso do anticristo, o que esse cara vai fazer, porque lá tá falando certinho tudo que vai acontecer. E outra, não é o livro... tá todo interpretado, criptografado, não é isso não. O que acontece lá é que ele tem uma visão. O profeta Daniel tem uma visão, ele não entende a visão e ele pede para o anjo interpretar. E o anjo fala, tá bom, eu vou interpretar para você. E o anjo fala, é isso, isso e aquilo. E eu vejo gente tentando reinterpretar o que o anjo interpretou. Como se a pessoa tivesse mais autoridade espiritual para interpretar as escrituras do que o próprio anjo. Nós não precisamos interpretar nada. No que diz respeito a isso aqui, já está totalmente interpretado. Jesus Cristo não falou parábola nenhuma em Mateus 24. Ele não usou nenhuma parábola até então. Depois ele vai falar da parábola da figueira que está logo embaixo. Da mesma forma, como o anjo está interpretando lá, ele não está falando mistério, não. Ele está simplesmente falando, ó, o que você viu é isso. É a gente crer ou não. Se não crer, pagar para ver. E vai ver. E vai ver. Vamos lá, vamos pro profeta Daniel, porque já está ficando longo o vídeo aqui. E a gente vai dar uma lida lá para ter um pouco mais de luz sobre essa questão aí, tá bom? Vamos lá.